4 anos atrás, começou a sair uma ferida pequena, assim, no mamilo, né? No meu peito direito. E uma coceira, algo pequeno, assim, uma leve ardência, quando molhava, quando ia tomar banho. Mas nada, assim, que desesperador, né? A primeira coisa que eu fiz, assim, foi, tipo, vou pro Google. Vou procurar o que pode ser. Quando eu fui pro Google, apareceu diversas doenças, inclusive a doença que mais tarde eu ia descobrir. E até mandei mensagem pra uma amiga minha e falei, olha, vamos ter que tratar isso, porque, né, é sério. Eu lembro que eu não contei pra minha mãe, porque eu não queria desesperar ela. E nem meu pai, né? Não queria desesperar nenhum dos dois. Essa minha amiga acabou contando. Falei assim, vamos pra Sinop, procurar um especialista. E foi onde a gente tomou essa decisão. Eu passei por um especialista. E essa primeira especialista, quando ela avaliou, quando ela tocou, ela fez a ultrassom, ela me tranquilizou. Falou, não, isso aqui é uma ferida, né? E vamos tratar com pomada, né? Vamos usar pomada, vamos ficar olhando, observando. Foi 6 meses, aí foi 1 ano e nada de melhorar. Foi quando eu fui para outro lugar, fui para Castanhal, e eles falaram assim, não, tem um doutor aqui que ele é muito bom, ele é o doutor da família, ele é especialista. Todo mundo falava assim, isso não é normal. Ela não cicatrizava, ela não sarava, e eu usei várias pomadas. Ele fez a ultrassom, ele tocou, ele olhou, ele observou e ele me tranquilizou. Ele falou, não, isso aqui, vamos ficar observando. E aí me passou outros tipos de pomadas também. Começou a aparecer sangue nas minhas roupas, nos meus pijamas, no lençol. Meu pai falou assim, a gente estava de viagem, a gente ia pro Paraná para um casamento, e meu pai falou, procura um especialista, porque isso aqui não é normal. E a gente foi para um especialista. E o mais incrível, assim, é que ela não era especialista de mama, sabe? A gente foi nela e a primeira coisa que ela bateu o olho, assim, que ela já sabia o que era. Mas ela nunca tinha pegado um caso, porque é raro. Ela pegou e já falou assim, vamos fazer a biópsia? E não demorou, acho que não demorou 1 semana pro resultado sair. Eu lembro que eu tava no quarto e ela mandou mensagem pra minha mãe. E aí a minha mãe me chamou, e minha mãe já me chamou meio abalada, só que a minha mãe não quis falar o que era. Falou assim, a gente vai voltar lá na doutora à tarde, que ela quer falar conosco. Aquilo ali já mexeu comigo, né? Eu falei, né? Eu lembro que as meninas que estavam atendendo ali já me atenderam diferente, né? Não era mais todo mundo com uma cara de preocupado, assim. E a minha mãe, inclusive a minha mãe também. E aí ela deu a notícia, né? Que era um câncer, né? Um câncer de mama, um câncer raro. Inclusive ela tirou foto porque ela queria estudar o caso, né? Que era um caso raro. E não era, tipo assim, mais raro ainda por eu ser nova, porque era uma doença que dá em pessoas mais velhas. E só que era pra mim ficar tranquila, porque a gente não sabia a gravidade. Só que quando você fala câncer, não tem como. Eu não quis demonstrar, porque a minha mãe ficou muito abalada, então, tipo assim, eu não quis demonstrar. Mas eu lembro que eu falei, Deus, né? E fiquei sem entender, assim. Mas, assim, se apeguei a Deus. A gente não espera que a gente vai passar por uma situação dessa. Ninguém espera, ninguém espera que essa doença vai, bater a porta, né? O único tratamento era a remoção. Foi quando a doutora chamou, ela falou assim, o único tratamento é tirar. Não tem outro tratamento. Só que o mais interessante é que a minha mãe, ela recebeu, antes da gente receber o diagnóstico, 6 meses antes,
a minha mãe fala assim que ligou uma profeta para ela e entregou um recado. Falou assim que eu, a filha, né, a Tainara, iria passar por uma tempestade. E ela, inclusive, fala que era câncer, né? Só que a minha mãe não quis acreditar, né? A minha mãe falou, não, como assim, né? Então minha mãe repreendeu, porque a gente, assim, acha que as coisas não acontecem conosco, né? Minha mãe repreendeu e falou, não, e a minha mãe não quis me contar. A minha mãe me contou quando a gente recebeu o diagnóstico, foi quando ela lembrou. Aí ela me contou sobre essa profecia que ela tinha recebido. Só que o que me tranquilizou foi que Deus falou assim que não era para se preocupar, porque a gente, seria necessário passar, mas Ele estaria conosco, estaria comigo, né? E foi quando a gente começou a buscar ajuda, né? De amigos que têm uma influência nessa área da medicina e que conhecem, né? E foi quando a gente conheceu o Dr. César, lá de Sinop. Inclusive, Deus sempre esteve, sabe? Deus nunca desamparou. Porque em todos os detalhes Deus se fez presente. O Dr. César, a agenda dele é lotada. Ele atende toda a região, é ele mais outro doutor. E a agenda dele é lotada. E eu lembro que quando a gente foi para Sinop para se consultar com ele, ele terminou uma cirurgia e ele improvisou uma sala porque ele não faz atendimento particular. Ele é muito requisitado e ele não tem tempo. Então assim, eu lembro que ele improvisou uma sala, ele tirou, ele tinha acabado de sair da cirurgia. Tirou a roupa ali que ele tava com a touca ali, lavou as mãos ali, a gente improvisou uma sala e ele fez o atendimento. E ele disse assim pra minha mãe assim, eu não sei como que eu te respondi, porque a minha mãe conseguiu o número dele, mandou mensagem pra ele no privado. E ele fala assim, que ele não sabe como a minha mãe descobriu e conseguiu falar com ele e como que ele respondeu, porque ele falou assim que ele não responde ninguém, só a família dele. Então assim, Deus sempre esteve em todos os momentos presentes, colocando pessoas como o Dr. César nas nossas vidas. E assim, desde o primeiro atendimento, que foi ali numa sala improvisada, eu consegui ver Deus, porque ele não cobrou nada da consulta. E aí eu lembro que ele fez assim, ele pegou um papel, e ele só atende pelo SUS, né? Ele pegou um papel e falou assim, vou colocar aqui. Quando você estiver preparada, ele falou, quando você estiver preparada, você me liga, manda mensagem que eu vou te operar. Então assim, quem que faz isso? Né? Então assim, desde o início, todos os meus exames, Deus levantou pessoas falando assim, ó, vou te pagar um plano aqui de saúde, porque, né, sentiu de pagar. Então meus exames não custou nada. A minha cirurgia, desde o início, ela não custou nada. E aí eu me preparei. Foram vários momentos assim de oração, né? Porque eu sou uma pessoa que a área que eu mais gosto de atuar na igreja é em cura, trazendo, sabe, alívio para as pessoas e esperança através da palavra de Deus. Então assim, as canções que eu canto que Deus é um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que restaura todas as coisas. Então assim, só que a minha oração era Deus, e em nenhum momento eu deixei minha fé desfalecer, né? Então eu falava assim, Deus, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu falava, sozinha isso, né? E eu falava assim, e a minha vontade é que o Senhor me cure. Porque eu falava assim, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso e que isso aqui não é nada diante da sua grandeza. E eu falava para Deus, a minha vontade é que o Senhor me cure, porque eu não queria passar, sabe, por todo o processo de uma cirurgia. Eu não queria, sabe, e desde o início, desde a primeira avaliação, teria que tirar o mamilo e tirar a parte da auréola.
né? E uma margem também de segurança. E também poderia até ser remoção, dependendo a profundidade, sabe? Do que estava. Então, assim, tanto que o médico e o pessoal que me atendeu falaram para minha mãe também procurar uma psicóloga para mim. Para mim ter um acompanhamento com uma psicóloga, porque era uma cirurgia que mexeria muito com as minhas emoções. E aí eu lembro que eu orava. Então, assim, eu não queria passar por esse processo. Ter que remover, ter que tirar, sabe? Depois ter que fazer fazer uma cirurgia plástica depois, né? Então eu não queria passar por todo esse processo. E aí eu lembro que eu orava, porque eu falava para Deus, eu falei, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor transforma, sabe? Eu sei que o Senhor pode, que isso aqui é nada diante da sua grandeza. Mas eu falava assim, mas se o Senhor não quiser e eu tiver que passar por esse processo, eu vou passar. E eu falava assim, e eu não vou deixar de cantar que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Eu falava isso. Eu falava assim, isso aqui não vai tirar a minha fé de ti. Não vai tirar... Eu falava sobre isso. Então, assim, eu lembro que nesse processo, eu nunca parei de cantar. As pessoas nunca me viram tristes. Inclusive, eu tenho amigos que ficaram sabendo depois de eu ter feito a cirurgia e depois de eu ter me recuperado, porque eu nunca deixei transparecer para as pessoas aquilo que eu estava passando. Nunca deixei de estar no altar e nunca deixei de fazer as coisas. E aí eu lembro que perto de fazer a cirurgia, né, quando a gente estava se aproximando, 3 dias antes de fazer a cirurgia, o doutor me chamou, né, chamou eu e minha mãe e falou, você está preparada para fazer a cirurgia? E aí ali ele foi relatando, né, que teria que remover, ele removeria uma margem, depois teria que fazer uma cirurgia plástica. Então, assim, que não era para mim me preocupar, que depois tinha cirurgias plásticas para restituir, sabe? Para deixar com aspecto de normal, né? Então, assim, só que eu lembro que ele falava, mas você não vai poder mais amamentar, né? Quando você for ter filhos, e começou a me relatar tudo. Foi ali que ali mesmo, 3 dias antes da cirurgia, que eu desabei, né? Eu tava sendo forte até ali. Mas a minha mãe, né? Aonde a gente vai, né? A gente tava em outra cidade, a minha mãe, ela não deixa de ir pra igreja. E eu lembro que ela se arrumou, ela falou, Nara, você quer ir? Eu falei, mãe, eu tô sem cabeça. Eu falei, tô sem cabeça pra ir. Pra sair, pra conversar. Eu falei, mãe, eu vou dormir. Aí minha mãe pegou junto com os amigos ali e foram pra igreja. E eu lembro que a minha mãe, ela me relatando depois, ela fala assim que o pastor nem conhecia ela, nunca tinha visto ela na vida. E ela sim, sabe, no banco ali, cantando ali junto com os irmãos que ela foi. E ela fala que esse pastor pegou um microfone. Eu lembro que o pastor, ele desceu do púlpito que ele estava pregando, com o microfone, né? E ele foi até minha mãe e falou assim que vai ficar só um sinal. Que iria ficar só um sinal. Que não era para ela se preocupar, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Eu lembro que nesse processo todo uma música da Rafa me marcou muito, que é a música da Não Tenho Medo, a minha fé firmada está. Andando sobre, né, o mar, o barco ficará para trás, né? A música é assim, ó. Não tenho medo, a minha fé firmada está. Andando sobre um alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra
sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar, a mesma que acalma o mar. E essa música que me acalmava. E eu lembro que até nos últimos momentos, assim, antes da cirurgia, sabe? Eu cantava essa música. É uma música que marcou muito esse momento pra mim. Fui pra cirurgia. E aí eu lembro que apaguei, sabe? Levei a anestesia geral e apaguei. Quando eu voltei, eu vi minha mãe no corredor. Minha mãe tava toda assim, sabe? Preocupada. A minha mãe chorou muito. E ela tava doida pra me ver. E eu lembro que eu vi ela, sabe? E meio desacordada ainda. Me levaram pro quarto, me colocaram na cama. E ali eu fui acordando. E eu lembro que o doutor ligou pra minha mãe, sabe? E ela atendeu o telefone assim, eu não sabia quem era, né? Mas ela atendeu o telefone e aí ela, oi doutor. E aí eu falei assim, nossa, o doutor tá ligando pra mãe, né? E aí o doutor ligou pra mãe e ele falou assim pra ela assim, que ele tava muito feliz, mas muito feliz. E ele não se contentou, e ele falou assim que ele não liga pra ninguém, né? Mas no SUS ainda. Ele falou assim, mas ele tinha um contato dela do particular e ele ligou pra ela e ele falou assim que ele tava muito feliz, porque durante a cirurgia ele viu a mão de Deus, ele conseguiu remover a parte que estava infectada e ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu restaurar a Aurélia, né? E ficou apenas um sinal, que foi o que o pastor tinha entregado para nós, era o que Deus tinha falado, era o que a profeta tinha sido usado para falar, que apenas ia ficar um sinal, e ficou apenas um sinal. Ficou apenas um sinal. Então, Deus é um Deus que Ele fala, Ele não nos desampara. E hoje eu choro, sabe? Acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, com detalhes. Eu nunca falei sobre isso, mas ficou apenas um sinal. Deus é fiel.